Boa tarde, senhores. Eu queria dar continuidade àquela conversa que nós tivemos da última vez, né? Eu estava reclamando aí desses rapazes que exigem das suas futuras esposas uma perfeição inalcançável, mas eles mesmos não são nenhum São José, né? Indivíduos repletos de vícios e ainda enfiados no pecado e querem exigir virgens submissas e que vão lavar o pratinho para ele, né? E obviamente que eu concordei com o fato de que há uma degeneração ocorrendo entre as mulheres, mas isso não é só entre as mulheres, é entre os homens também. A nossa sociedade está decadente, praticamente todo mundo está afetado, né? Com algumas raríssimas exceções. Hoje eu queria discutir algo um pouco mais específico, que é esse movimento MGTOW, né? Que tem causado bastante dano entre até católicos, né? Geralmente entre os jovens, né? Os jovens são mais suscetíveis. Então tem aí católicos que ficam seguindo esses caras no YouTube, sei lá, e começam a ter umas ideias completamente errôneas sobre masculinidade, sobre mulheres e todo o resto, né? Então a minha definição de MGTOW seria basicamente um bando de homem frustrado, efeminados e frouxos, né? Mas eu vou deixar os próprios MGTOWs se definirem, tá? E para quem não sabe, MGTOW é simplesmente um acroníme de Men Going Their Own Way, homens seguindo o seu próprio caminho. O que em si mesmo já mostra aí um erro grotesco, não um erro grotesco, mas uma coisa curiosa, né? Que indivíduos brasileiros estão seguindo aí esses movimentos americanos, como as próprias feministas começaram a fazer alguns anos atrás, com esses termos, por exemplo, mansplaining, dentre outros, né? Eu morei nos Estados Unidos, eu vi o movimento feminista muito mais avançado lá em 2013, e quando cheguei ao Brasil, o feminismo não era lá muito forte dentro das universidades, era mais um nicho, mas de pouco em pouco esse americanismo aí, essas heresias, essas loucuras americanas foram sendo trazidas para as universidades, né? Então o MGTOW é a mesma coisa, né? O brasileiro adora importar lixo dos Estados Unidos, né? E não é muito diferente aí do caso do feminismo com seus mansplaining e patronizing, etc, né? Então vamos lá, vamos deixar os próprios MGTOWs se definirem, tá? Isso aí eu tirei do site principal desse movimento, não é invenção minha, né? Abre aspas. Homem seguindo seu próprio caminho. É uma declaração de autopropriedade, onde o homem moderno preserva e protege sua própria soberania acima de tudo. É a manifestação de uma palavra, não. Ejetar preconceitos tolos e definições culturais do que é um homem, olhando para ninguém mais para sugestões sociais, recusando-se a curvar-se, servir e ajoelhar-se pela oportunidade de ser tratado como um utilitário descartável, e vivendo de acordo com seus próprios interesses e em um mundo que preferiria que ele não o fizesse. Em outras palavras, bom senso para os homens. Fecha as aspas. Talvez tiveram uns errinhos aí, porque eu simplesmente botei no Google Tradutor, tá? Mas, de logo de cara você já vê que de bom senso isso aí não há nada, né? Nós temos aqui uma declaração satânica, né? Porque é uma declaração centrada no eu, né? Veja que, por exemplo, no começo dizendo vou preservar e proteger minha própria soberania, sabe-se lá o que soberania nesse caso significa para um indivíduo, né? Acima de tudo. Então, o indivíduo vai se preservar acima de tudo, um homem que se preserva acima de tudo. Então, se sua esposa ou uma criança ou um estranho tiver para morrer e precisa que você coloque a sua vida em risco, você não vai fazê-lo porque você tem que se preservar acima de tudo. Como é que você vai ser o foco se Deus é o seu Senhor e você deve a Ele tudo? Não é? Como que você vai se preservar acima de tudo, acima de Deus, acima dos seus pais, acima da sua sociedade? Isso é uma tolice, uma coisa de uma criança revoltada, né? E nervosinha, né?
E toda a declaração é basicamente isso, né? É eu. Ai, não vou me ser pisado. Ai, eu não vou sei lá o quê. Ai, eu não vou sobre... etc, né? Ou seja, criancinhas muito nervosinhas que basicamente estão aí dando declarações egoístas e satânicas, né? Mas a ideia geral dessa turma é basicamente que o mundo atual é enviesado contra os homens, né? Que os homens são discriminados, que, por exemplo, eles vão sempre citar os piores exemplos possíveis, né? Como, por exemplo, a questão do divórcio, a guarda dos filhos irem geralmente para a mulher, os indivíduos, a prisões, né? Os indivíduos presos são majoritariamente homens, ou quando eles são um homem e uma mulher cometem o mesmo crime, eles geralmente o homem fica preso por mais tempo, trabalhos que têm maior probabilidade de causar a morte são geralmente homens que estão trabalhando nesses trabalhos, né? A discriminação por exemplo, nas escolas, que a masculinidade ela é suprimida pelos professores, querem que todo mundo seja meio menininha, etc. Enfim, vários exemplos. Vários desses exemplos são reais, né? Há um viés, certo, na sociedade moderna. A masculinidade ela está sendo atacada, isso é um fato. Mas as mulheres estão sendo atacadas também, não é? Porque quando você coloca, por exemplo, convence as mulheres que elas devem virar CEO de empresa, você não está somente afetando os homens que estão perdendo a possibilidade de ter um emprego porque tem vaga, cota para mulher. Não, você está afetando as mulheres também que serão perpetuamente infelizes fazendo trabalhos que elas não deveriam estar fazendo, né? Não é da natureza delas. Né? Então todo mundo está sendo ferrado, não é só homem, né? E esses tolos desse MGTOW, eles encontram como solução do problema da sociedade quebrada, eles não se envolverem com mulheres, né? Porque para eles o problema são as mulheres que estão aí enviesando, oprimindo os homens, né? Processando os homens, pegando as guardas depois do divórcio, etc. Aí esses idiotas ficam aí defendendo que todo homem deveria ser solteiro, não deveria se envolver com a mulher, deveria pegar toda a sua grana aí do seu salário e gastar com ele mesmo, ao invés de ter uma família e perder dinheiro com a mulher. Cara, coisas assim ridículas, de gente frouxa, né? Mas mais do que isso, mostra é um movimento completamente anticatólico, né? Porque os exemplos dados, por exemplo, divórcio. Se a nossa sociedade fosse católica, não haveria divórcio para começo de conversa. Então não haveria como ter viés de divisão de bens, nem de guarda de filho, porque um divórcio não ocorreria. Né? Uma sociedade católica, não haveria uma efeminização do homem, nem uma masculinização da mulher. Porque o catolicismo ele reconhece as diferenças entre o homem e a mulher. Vai ler o Gênesis, vai ler a Bíblia, vai ler a teologia moral católica. Nós reconhecemos que a natureza humana pode ser instanciada no sexo masculino, no sexo feminino, né? Com seus acidentes aí inseparáveis. Nós sabemos como uma criança deve ser criada. Nós sabemos que uma mulher deve ser modesta. Nós sabemos que a família é o núcleo ali de uma sociedade, primeiro, né? O primeiro núcleo, e que nós devemos proteger a família. Inclusive as mulheres não conseguem compreender isso, mas o casamento, né, o contrato do casamento, te protege exatamente de um idiota, por exemplo, que quer, né, te engravida e vai embora. Num casamento, isso não é possível. No casamento católico, que enxerga a união do homem e a mulher como algo perante Deus perpétuo até que a morte os separe, obviamente, mas em que os dois se tornam uma só carne. É algo fantástico. Protege a sociedade de todas essas loucuras aí que você vê. Então o movimento MGTOW é um movimento de secularistas, indivíduos que querem encontrar a felicidade transando com meninas que eles conhecem na boate, aí toma um toco da mulher, um corno da sua namoradinha sexualizada, ficam nervosinhos
e agora querem surtar e ficarem sem mulher nenhuma, incentivando homens a odiarem mulheres, que é isso que eles fazem basicamente, e a ficarem solteiros, né? Uma coisa completamente efeminada. Você quer consertar essa sociedade que está claramente porca? Meu filho, seja católico, case com uma boa mulher católica e tenha filhos e os eduque na fé católica. Que aí a sua filha, se Deus quiser, não será esse tipo de mulher que você critica. E o seu filho será um indivíduo masculino e poderá ele também se casar e ser um indivíduo, né, masculino na sociedade. Né? E se você for um católico, dono de uma empresa, você pode estabelecer medidas não discriminatórias no seu ambiente de trabalho. Se você for um presidente católico, você vai tentar, né, entronar Cristo nessa sociedade, defender a família, etc. Então, esse pessoal é um bando de frouxo. Eles são produto daquilo que eles reclamam. Né? Porque da mesma forma que eles reclamam das mulheres masculinizadas, do enviesamento aí da sociedade, né? Eles são fruto desse mesmo problema, porque eles são femininos. Né? Porque eles estão se envolvendo com mulheres tolas, tomando toco. É óbvio que você não vai encontrar uma mulher ideal, bêbado às 3 horas da manhã, na boate do seu quarteirão. Né? Então, assim, o celibato ele é algo louvável para os indivíduos que não estão casados até que o casamento ocorra, ou para os indivíduos consagrados a Deus pela ordem religiosa. Né? Leigo, casto devemos todos ser, mas leigo celibatário não é algo que deveria existir com frequência. Foram pouquíssimas as pessoas que foram chamadas a essa vocação. Por exemplo, uma Santa Catarina de Siena. Mas não é a posição tradicional para se ter. Né? Não vou entrar aqui em discussão sobre o Opus Dei. Eu acho que o Opus Dei está totalmente errado. Não faz sentido nenhum ficar convidando as pessoas a serem celibatários e leigos. Se você quer ser celibatário e tem a vocação, você deve se tornar padre ou um monge, uma freira, etc. Indivíduos que são celibatários porque estão com raivinha da sociedade e porque te tomaram corno de uma promíscua, meu filho, você é um patético. Você é um indivíduo patético. Né? Se você acha machão, porque você está aí vivendo um luciferianismo, né? Um egoísmo, achando que vou pegar minha grana, cara, e gastar em cerveja e ficar longe dessas vagabundas. Que isso, meu filho? Você é um patético. E vocês católicos estão caindo numa idiotice dessa, pelo amor de Deus. Você acha que tem alguma masculinidade você ter ódio de mulher e achar que toda mulher é prostituta e você é o fera que não precisa de mulher? Que é isso, meu? Fico até envergonhado de ter que fazer um vídeo desse. Então esse movimento é um movimento de feministas, né? Indivíduos que, de certa forma, reconhecem alguns problemas do mundo, mas ao invés de tentar corrigir o problema, né, convertendo e tendo famílias e educando essas famílias aos filhos, né, na educação católica e gerando a próxima geração de indivíduos que vão tornar a sociedade melhor, ou agindo enquanto católicos como líderes, se eles estiverem nessa posição, para tentar, de alguma forma, melhorar os problemas, corrigir os problemas da sociedade, esses indivíduos escolhem a alternativa frouxa, patética, covarde, que é vou focar só em mim e odiar a mulher a partir de agora. Né? Então, meu filho, acorda. Vocês são ridículos. E eu imagino que a turminha vai aparecer aí nos meus comentários aí para defender a sua posição patética, mas essa é a realidade. Então, católicos, saiam dessa porcariada, vai estudar a teologia moral católica, vire homem e
reze a Deus para encontrar uma boa mulher, mas antes de tudo, se torne um bom homem. Então fiquem com Deus, até a próxima.